dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aproveitando o bom dia de nossa amiga Francisca, né? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Essa manhã maravilhosa, né? Dia que nós comemoramos a padroeira do nosso país. Dia das nossas crianças. Pela rua, logo cedo já vimos no caminho várias criancinhas, né? E isso é motivo de muita felicidade para todos nós. E hoje, substituindo a nossa irmã Cláudia, ela não pôde comparecer ao nosso dia, mas está aqui em coração e espírito. E uma das coisas que ela sempre nos pede é para lembrar o melhor lugar do mundo, né? Na verdade, que é dentro de um abraço, né? Nossa tradição, nos abraçar pela manhã. Alguém vai se abraçar hoje? Cadê os pequenos? Levanta para abraçar o colega. Abraço amigo. Cadê abraço? Abraço amigo, de pai, de companheiro. Abraço amigo. Abraço de irmão. Coisa maravilhosa esse abraço, esse momento. Muito bem, que maravilha, né? Esse momento, essa atmosfera criada por todos vocês que fazem parte da nossa família de Francisco de Assis. E dando prosseguimento ao nosso início, vamos convidar a nossa irmã Ana Márcia para fazer a leitura preparatória, em seguida a prece inicial, e a nossa irmã Francisca, que abordará o Evangelho segundo o Espiritismo. Abandonai pai, mãe e filhos. Vamos ver o que é que o nosso Mestre Jesus quis dizer com essa passagem dele sobre o nosso planeta. Que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início aos ordens com o título Necessário Acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, 2 Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de advertícios, ou não aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas estinúcleas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades de superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos, santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegado ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina.
faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida. Rolam turbilhões dos acontecimentos, esquecidos, dormentes e se mortais, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Que assim seja. Meus irmãos, em nome de Deus, das equipes espirituais reunidas, da equipe de São Francisco de Assis, que possamos, nesse momento, voltar os nossos pensamentos até o Pai, numa mansuedade de tranquilidade, de equilíbrio, de amor, que fechamos nossos olhos, que possamos fazer uma prece ao nosso Pai maior de agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos todos presentes no trabalho desse portal de luz, que é de amor e de bondade e de acolhimento a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja em teu santíssimo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, pois são tantas, mas nos livras de todos os males, porque Deus é o poder e o reino para a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez, bom dia, né? Não dói, não paga, então, vamos lá? Bom dia, né? Bom dia! Olha que coisa linda! O evangelho de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 23, que fala de moral estranha. Então, nós vamos começar a nossa conversa a partir do item 4 até o item 6. Deixa pai, mãe e filhos. No item 4. Todo aquele que tiver deixado por meu nome, sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o centuplo e terá por herança a vida eterna. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 29. O item 5. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhe disse: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, ou seus filhos, que não receba, desde este mundo, muito mais, e no século futuro, a vida eterna. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Item 6. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor-te de que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele tendo a mão na churra, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 61
meadores. Sim, discutir as palavras é preciso. Aqui procura o pensamento que era evidente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de renunciar à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sobre os nossos olhos a aplicação destas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir o seu esposo. O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são as necessárias, mas as afeições são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deva aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomada ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seria a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, e nem do sentimento de ternura paternal. E com mais forte razão se toma quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbola, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveríamos, aliás, ser menos chocantes no povo e numa época em que, em condições dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos, nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre às famílias como nas raças, elas se abastardem se não há cruzamento, se não exerta umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso, como no progresso moral, como físico. Essas coisas são examinadas aqui, sendo no ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-lo de mais alto e nos mostra que os verdadeiros laços de afeição são os dos espíritos e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que ele se fortalece na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes e dificuldades da vida. Então, meus irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele que ainda não está preparado para largar as coisas do mundo e seguir Jesus. Seguir o seu exemplo, seguir a sua doutrina de amor e viver plenamente para esse Deus que nos cria e que nos deixa com o nosso próprio livre-arbítrio de segui-lo ou não. Então ele diz aqui, lógico que todos nós, para crescer, temos que nos distanciar muitas vezes daquele aconchego, né? Geralmente a mãe, mais que o pai na carne, quer sempre
os seus filhos sob a sua proteção, sobre a sua asa, né? Mas aquele filho, se ele tiver muita proteção, que até todos nós dissemos assim, a mãe mima demais, esse filho é assim porque a mãe mimou demais. Então aqui está dizendo no Evangelho que essa separação é necessária para o crescimento de cada um de nós. Muitas das vezes é necessária para o crescimento da nação, o crescimento da sociedade, o crescimento das raças. E ele fala aqui também de incesto. O que é isso, Francisca? É que muitas das vezes o espírito, ele está estagnado. Ele vem muitas vezes para o corpo, aí ele retorna, e aí ele fica nesse círculo vicioso e não cresce. Aí, em determinado momento, ele tem que se desgarrar daquela família, não só do corpo, mas também da família espiritual, para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que a sua mente crie expansão. Então, no livro chamado Memórias de Padre Vitor, que da última vez que eu estive aqui, nós falamos um pouquinho sobre Padre Vitor, ele diz que no mundo espiritual é necessário muitas vezes que aquele que é parente, aquela parentela espiritual, ele se desgarre de lá, daquele ambiente, daquele momento, daquela situação, para que esse espírito cresça e aprenda com novas vivências, aprenda com o progresso, para poder, esse progresso de aprendizado, ele reencarne e depois traz para a sua sociedade, onde ele vive. Então, nós vamos continuar aqui, nossa conversa, que na época, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falava por parábola. Por quê? Porque nós não tínhamos condições ainda de compreensão. Então, ele sempre dava exemplos das pessoas da época em qual ele viveu aqui na terra há 2019 anos atrás. Então, aqui ele diz, eu trouxe aqui duas palavras que tem no Evangelho que eu li, e quando a gente escuta, diz, o que é isso? O que se trata? Essa palavra charrua, ele diz, quando a gente coloca a mão na charrua e olha para trás, a gente não está preparado para seguir os seus ensinamentos. Então eu trouxe essa palavra, o seu significado. Olha só, o significado dessa palavra, instrumento propício para lavrar a terra, navio grande próprio para transporte. Olha na época o que Jesus deu como exemplo, essa palavra que hoje significa isso. Significa instrumento propício para lavar a terra. E navio grande propício para transportar. Aí também ele falou em enxertem. Quer dizer, você... Aí ele diz aqui, é a operação que consiste em inserir um botão ou um ramo de uma planta em outra, sobre a qual ela continuará vivendo. Então, o que ele quis dizer com essas duas palavras? Vamos esclarecer elas para poder a gente seguir na nossa conversa. Olha, ele diz que depois que a gente colocar a mão na charrua, a gente não tem como voltar. Então, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que quando a gente dá importância às coisas do mundo, às coisas da terra, terra é. E aí a gente não segue o espírito, porque ele está ainda muito na terra. Quando ele fala em encestar, quer dizer, em colocar, em cortar, eu posso pegar esse cajueiro aqui, abrir nele uma flechazinha e colocar um pedacinho daquela planta lá. Enrolar e deixar. Aquela planta, ela vai continuar vivendo, aquele galho que eu tirei dali, e encestei aqui no coqueiro, ela vai continuar vivendo. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que mesmo que aquela planta, que aquele ser ainda esteja na terra, ele vai continuar vivendo. Até que ele se esclareça
que nós não somos terra. Nós estamos aqui em um estágio, em uma passagem, mas logo mais a gente se encontra na casa do Pai. Quem reza o Salmo 23, sabe que lá diz assim, que nós vamos viver longos dias na casa do Pai. Esses longos dias é exatamente esse intervalo em que a gente está na carne, fica aqui 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 100. Quem tem uma boa qualidade de vida, quem se alimenta com as coisas da terra e alimenta o seu corpo com as coisas da terra sadia e alimenta o seu espírito. Isso vai caminhar a chegar até os 100 anos. Então a gente vive esse período aqui, nesse estágio, e aí a gente vai para a casa do Pai e lá a gente vive outro estágio. Enquanto estamos na casa do Pai, a gente aprende, mas a evolução do espírito, ela se dá na carne. Ela se dá através das dificuldades diárias. Ela se dá através do esforço de cada um para crescer, para expandir seus conhecimentos e para sua mente expandir cada vez mais. Então a gente cresce, meus irmãos, aqui. A gente cresce nesse estágio. Por isso que nós não podemos passar a nossa vida na terra na valsa. Nós viemos para cá porque temos um propósito de crescimento, um propósito de lapidar os nossos sentimentos. Esse é o intuito de Deus, é o projeto de Deus, é o projeto de Jesus, da Mãe Santíssima na nossa vida e da espiritualidade que nos ampara a conduzirmos a essa vivência e a esse projeto de vida, a gente chegar lá no final com ele completo. É lapidar os sentimentos, porque chegamos aqui brutalizados. Chegamos aqui sem entender nada de amor. Chegamos aqui sem entender nada de caridade, de irmandade, de perdão. Todos esses sentimentos é o que a gente vem aqui fazer. Transformar o pesado no leve. Quando chegamos aqui na carne, a gente vem pesado. Parecendo uma bigorna, que é uma bola de ferro. Quando a gente sai daqui, é nosso dever chegarmos do outro lado mais leve, mais consciente, com esses sentimentos transformados. O ódio, o rancor, ele não pode mais sair daqui conosco. Ele tem que ser transformado. Transformado em amor, transformado em caridade, transformado em sentimento de misericórdia. É esse o intuito da gente aqui, nesse momento. É esse o intuito de Jesus, é esse projeto que Jesus e a espiritualidade quer que cada um de nós transformemos para sairmos daqui mais leves. Então, seguindo nossa conversa dentro aqui do Evangelho de deixar seu pai, deixar sua mãe, deixar seus filhos, deixar seus irmãos, deixar a esposa para seguir Jesus. Então, Allan Kardec, lembra, Allan Kardec foi o professor, o que uniu todas as orientações espirituais. Ele foi um compilidor, ele uniu todas as informações e transformou em livros para que a gente possa seguir e melhorar. É as ferramentas que a gente tem para melhorar, para transformar esses sentimentos. Então, Allan Kardec lembra que a própria vida material exige que se abandone a família em caso de guerra, né? Quando tem guerra, quando o filho completa 18 anos, obrigatoriamente pela lei da terra,
ele tem que ir para o exército, seguir o exército, a marinha, a aeronáutica, que são as armas que vão defender a nossa pátria. Então aquele filho, ele não vai, se de repente chegar uma guerra, ele não tem que abandonar os laços familiares, pai, mãe, esposa, para seguir. O lado espiritual é do mesmo jeito. Só que a gente não pode dar tanta importância a essa lei terrena, nem importância nenhuma à lei do espírito. A gente tem que ter essa consciência que somos seres aqui extraterrestres. Às vezes a gente fala de extraterrestre e a gente fica apavorado. Ah, quem é? Cadê? Onde é que está? Nós somos seres viajantes. Nós não somos daqui. Nós viemos, passamos um estágio e voltamos. Porque nós que habitamos o planeta Terra, a gente já vem de outros planetas. A maioria de nós fomos trazidos para o planeta Terra, que vibramos hoje em terceira dimensão, porque falhamos na conduta de amor e de caridade em outros planetas e fomos escolhidos, solicitados para povoar o planeta Terra. Então, nós somos extraterrestres. Nós não somos daqui e nem estamos aqui para ficar eternamente. Nós somos seres viajantes no espaço e no tempo. Para a questão de tempo, para nós, aqui, quando a gente vive 100, 110, 115 anos, né, que já teve, todo mundo, então a questão do tempo, horas e minutos, se conta aqui de uma forma. No espaço, se conta totalmente diferente. Chico Xavier trabalhou na carne durante 60 anos de trabalho. Mas para o mundo espiritual foram 6 dias. Olha só, imagine nós. Se para Chico Xavier que trabalhava, ele deixou 418 livros. Trabalhava de dia, durante as semanas, para ganhar o pão de cada dia, que ele era funcionário público. E à noite, através de Emmanuel e outros seres, ele deixou para nós 418 livros. Uma pessoa como nós, um escritor, no máximo, ele vivendo aí 80, 90 anos, ele consegue escrever aí 15 livros. No máximo, 20. Chico Xavier deixou 418 livros. Inclusive, está no link da rádio Portal de Luz, por ordem alfabética. Quem quiser pode acessar, que está lá. Essa sequência literária de Chico Xavier. Então, continuando aqui com Allan Kardec, olha, então ele diz que a própria vida material da Terra exige que os seres abandonem a família em caso de guerra, casamento, quando o rapaz casa, segue a sua esposa, quando a moça casa, segue o seu esposo, e não construir novo núcleo familiar. Ora, tem que ser dessa forma, porque é o núcleo familiar, a célula primária que Deus coloca na Terra, onde nós vamos nos reunir novamente com aqueles seres que falhamos em outras oportunidades. Então, a gente tem que se desgarrar, porque senão como iria criar um novo núcleo familiar? Como que a gente iria resgatar com pai, com mãe, com irmão, com primo, as nossas dificuldades vividas em outras reencarnações? Tem que desgarrar. Ou estudar fora, ou trabalhar em outra cidade, sem que perca o afeto existente, sem que as relações sejam cortadas. Quer dizer, eu posso fazer tudo isso, e trabalhar, estudar, viver em outra cidade, mas isso não quer dizer que eu esteja cortando relações com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Não.
é necessário. Esses abandonos são necessários para que o homem aprenda a agir por si mesmo, para confiar nas suas capacidades, desenvolver responsabilidades e seus atos, a fim de completar-se no conhecimento de si mesmo. Ora, se eu não busco me conhecer, se eu não busco fazer diferente daqueles meus que estão ao meu redor, eu vou ser igual. Então, todos nós vamos ser igual, pensar igual, agir igual? Não. Por isso a importância desse filho deixar pai, deixar mãe, deixar irmão e seguir para o seu próprio desenvolvimento intelectual, cultural e espiritual. Temos que seguir, temos que nos desgarrar. Mais para o diante, aprender, viver novos ambientes e pessoas diferentes, oportunidades, viver uma nova experiência. Olha só, temos que sair para viver novas oportunidades, conhecer novas pessoas, conhecer novos ambientes. Pode perceber que aquele filho que saiu, que desde cedo ele diz, pai, eu quero isso e eu vou. Ele tem um projeto definido na sua vida que quer. E ele vai. E aí nos primeiros dificuldades, muitos deles retornam. Mas tem aquele que na primeira dificuldade ele enfrenta e retorna completamente diferente e amadurecido. Então, mais na frente, olha, assim não se deve hoje dar a essas palavras que Jesus falou na época o sentido de abandonar e de cortar. Naquela época, Jesus falava daquela forma, porque era a única forma que nós, ainda naquela época, completamente fechado para as ideias novas, Jesus falava de uma forma que nós que caminhamos desde 2019 para cá, a gente continua ainda com a mente muito fechada para as verdades de Deus. Imagine naquela época. Então, Jesus tinha que falar segundo o crescimento intelectual e moral daquela época. Então, hoje, nós não podemos dar essas mesmas sentido daquela época. Hoje, nós já estamos um pouquinho à frente, né? Com a nossa mente. Já temos aqui, em média, de 20 a 30 reencarnações aqui cada um. Então, já dá para a gente já falar de forma diferente. Mas, naquela época, Jesus tinha que falar em abandonar, em cortar relações com a família. Como condição de ser discípulo, pois o Espiritismo nos esclarece hoje, as relações familiares estão, com as relações familiares estão as oportunidades, como eu falei. É no núcleo familiar que o Espiritismo vem esclarecer, que é dentro desse núcleo familiar que existem as oportunidades de resgate um com o outro. Quem era pai passa a ser um irmão, quem era esposo passa a ser um primo. E é dentro dessas relações familiares que o Espiritismo nos diz da importância dos resgates entre todos nós. É na família, é no núcleo familiar que estão as oportunidades em desenvolver o amor ao próximo como a si mesmo, de transformações de ódio em amor, de antipatias em simpatias, de egoísmo em altruísmo e de renúncia, porque acima de tudo é no ambiente familiar que a gente aprende a renunciar, porque a mãe, ela renuncia a ela própria em favor do seu filho. Como o Chico falou, muitas vezes, que a mãe dele só tinha, às vezes, uma panela com feijão. E aí ela botava bastante caldo para fazer comida para todos esses filhos. E aí, na hora, ele era um que perguntava, mãe, e o seu? Ela dizia, eu não estou com fome. Será que aquela mulher, aquela mãe, aquele ser não tinha fome de carne? Na carne? Tinha, mas ela abdicava daquela comida para dar a seus filhos. Quantas mães não fazem isso? Então, é no núcleo familiar que a gente aprende o amor,
que a gente aprende a tirar o egoísmo, a gente aprende a dissipar as antipatias e traz para nós o altruísmo em favor do outro, ou seja, de vivenciar os seus ensinos, que é o ensino do amor, é o ensino de Jesus. Também a separação de membros, raças, nações que se ligam para aperfeiçoamento do progresso. É preciso que em tudo se analise pelo ponto de vista da imortalidade do espírito, a fim da compreensão dos verdadeiros amores não se rompe com a vida na terra, nem com o corpo também não se rompe, visto que encarnados ou desencarnados, continuamos ou continua-se, segundo Jazzy Regis, em um dos seus livros ele diz, a excitante da vida. Olha só, a vida ela é constante, a vida ela é eterna. Então não é pelos laços da carne, nem pelo laço do espírito, que a gente deixa de amar quem se ama. Muitas vezes o espírito, na sua pátria espiritual, ela tem um núcleo familiar que vem desde muitas gerações, esses seres caminhando juntos. Mas chega um determinado momento que esse ser é convidado a ir para outros planetas, para poder aprender técnicas novas, expandir esse amor, expandir as técnicas, porque hoje o que a gente tem aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que nós temos no céu. Então se aprende em espírito com o esforço e também desgarrando para poder se aprender. Então ele diz, Jazzy Regis diz que a vida é excessante, ela é pulsante, ela é intensa e ela é todo o tempo. A senhora Leda Almeida Rezende, ela se refere, eu vou ler esse pequeno trecho que ela fala aqui. Aonde quer que vá o espírito, os laços de afeto continuam ligados, fortalecendo-se cada vez mais uns nos outros laços que vão se constituindo e se fortalecendo. Porque o amor, quanto mais se doa, mais cresce. No íntimo dos filhos de Deus, o amor é absoluto. Olha, quanto mais se aprende a amar, quanto mais se tem amor, mais esse amor cresce. Então, vamos lembrar que amanhã, uma pequena notável mulher vai se tornar a primeira santa brasileira. Às 5 horas da manhã, já pode ligar a TV na Canção Nova, que vai estar lá ao vivo. Irmã Dulce, a Dulce dos pobres. Ela é um exemplo vivo para nós de amor. Ontem à tarde, quem teve a oportunidade de ver, viu o filme Dulce, na Globo, na sessão da tarde ontem. À noite, o Globo Repórter foi todo sobre ela. Quando se dispõe-se de si mesmo em prol do outro. Quanto mais se dá amor, mais amor se tem. Então, considerando os interesses espirituais acima dos interesses materiais, com paciência de que os últimos se constituem apenas em meios para a satisfação do primeiro. Olha, nós temos que usar os bens materiais com o intuito de nos ajudar a chegar melhor no mundo espiritual. Olha que coisa mais maravilhosa. E nada nos pertence, tudo nós deixamos, só a nossa consciência do dever cumprido, da coisa feita corretamente, dos laços de amor que abraçamos, dos inimigos que transformamos em amigos, dos seres que não gostavam de nós, que tinham antipatia para conosco, mas que nós, fazendo a reforma diária, transformamos essa antipatia em empatia. Aí aqui, mais na frente diz,
é a mensagem de Jesus. Nossas palavras, que interpretadas segundo a forma, seria contrária à moral divina. Olha, ela diz aqui que se a gente lê o Evangelho e a gente não tem uma compreensão do que Jesus falou, do que é deixar pai, mãe, irmão, para seguir Jesus, a gente não entendeu a moral divina. Não estamos crescidos para esse entendimento ainda. E que aqui relatamos um pouquinho de que é possível a gente sim desgarrar. É possível sim a gente sair de casa, deixar pai, deixar mãe, crescer tanto materialmente e espiritualmente, como crescer como filhas e filhas de Deus. Então hoje, meus irmãos, que se comemora o Dia da Criança, o que é vencer criança? Criança é esse ser que ainda não traz a maldade dentro. Ela ainda não esboçou. Quando chega determinado momento, aí sim, aí cai o véu e aí somos nós mesmos. Mas para Deus, para nós, todos esses seres aqui, ó, são crianças. Para Deus, todos nós, eles, quanto a nós, somos criança ainda. Somos criança na sua lei de amor, somos criança ainda na sua misericórdia. E é por isso que Deus, Ele não usa a sua justiça para conosco. Porque se Ele usasse, nenhum de nós suportaria. Ele usa a sua misericórdia de Pai de amor. É por isso que Ele nos dá o centro espírita, a igreja católica, a igreja protestante, para que sua palavra, sua doutrina, seus ensinamentos nos conforte na caminhada para crescermos como filhos e filhas do Altíssimo. Jesus veio, cresceu e hoje ele é considerado um filho adulto por Deus. Mas quantas vezes Jesus teve que reencarnar? 10 vezes Jesus reencarnou na terra para que viesse em 2019 anos atrás para cumprir a sua missão de nos ensinar, não com palavra, porque Jesus, nesse tempo que ele esteve, 33 anos, 30 ele ficou incluso, fechado. 3 anos nós o julgamos, o crucificamos. Mas o exemplo que ele deixou em 7 sermões e 49 parábolas vão ficar para toda a vida. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores no lugar em que pisou e o caminho certo para seguir. Esse é os ensinamentos de Jesus. E Deus espera que um dia cada um de nós, aonde pisarmos, aonde chegarmos, nasça flores. Hoje, meus irmãos, a grande homenagem vai para a Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Essa pátria do Evangelho, o coração do mundo. Aqui se encontra todas as nações, todas as raças. E aqui estamos nós, que fomos trazidos de outros planetas para povoar essa terra. E se a gente quiser continuar nela, temos que expandir nossos conhecimentos, lapidar nossos sentimentos em amor e bondade e misericórdia. Senão vamos ser convidados a ir para um planeta abaixo da terceira dimensão da vida. Então, pensando em Nossa Senhora de Aparecida, vamos encerrar cantando aqui. Quem souber, vamos cantar junto a padroeira. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pelo
esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e o bem aconteça, Nossa Senhora. E vamos pedir à Mãe Santíssima que alimente os nossos corações com amor, nossa mente com paz, para que possa nós aprender a amar verdadeiramente. E vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa vida eterna. Amém. Esses são os laços, o laço do amor. Ele tanto vai nos abraçar na carne, na terra, como nos céus. Obrigada a todos, tenham todo bom dia. Vamos orar por toda a humanidade, por nosso planeta, pelos seres ainda doentes da maldade, os assassinos, os marginais, aqueles que estão ainda dentro da costa ainda do mal. Que Jesus abençoe a todos e a Mãe Santíssima nos ampare sempre. Obrigada. Bem, meus irmãos, chegando mais um momento de finalizar a primeira parte das nossas atividades, trazido pela nossa irmã Francisca, de um modo muito brilhante. Que Jesus abençoe sempre, Francisca, suas atividades. Vamos dar algumas lembranças rápidas, breves, com relação à nossa casa. Queremos lembrar que a nossa casa, ela funciona de modo filantrópico. Todos nós aqui, colaboradores, frequentadores, que fazemos a nossa casa. E como não poderia ser diferente, necessitamos de algumas doações que são muito importantes para todos nós. Continuamos com a campanha das fraldas descartáveis, as infantis e as adultas, material de limpeza, mais precisamente papel higiênico, que nós estamos necessitando. Então, sintam-se todos à vontade, aquelas pessoas que desejam nos ajudar. Uma outra lembrança é com relação ao horário de funcionamento da nossa casa. A palestra se inicia às 8 horas